Olá, o programa Assembleia Debate de hoje vai falar sobre o fortalecimento e a valorização dos conselhos tutelares do Estado de São Paulo. E para isso, nós recebemos aqui um timaço. Conosco a deputada estadual Beth Saão, do PT, que trouxe essa pauta em formato de seminário que aconteceu aqui no dia 1º de junho na Assembleia Legislativa. A deputada também, lembrando, é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Conosco também está o doutor Ariel de Castro Alves, que é advogado, coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente do CONDEP, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Aqui também nos nossos estúdios, Marcelo Nascimento, consultor em direitos humanos de crianças e adolescentes, e o doutor Peter Gabriel Molinari Schweiker. Falei certo, doutor? Consegui falar o sobrenome aqui. Coordenador auxiliar do Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa de hoje. Mas antes de eu abrir a discussão aqui e o conhecimento e as informações, eu vou pedir para a gente ficar atento aqui na nossa tela, porque a Assembleia Legislativa recebeu recentemente, como eu falei, um seminário exatamente falando sobre este assunto. Então vamos acompanhar aí. O terceiro seminário, Fortalecimento dos Conselhos Tutelares, durou 5 horas e contou com uma mesa farta de especialistas no assunto. Toda a estrutura protetiva da criança e do adolescente na nossa Constituição é baseada na atuação do Estado, da família, evidentemente, e da sociedade civil. A nossa preocupação maior deve ser isso, despertar no homem, na mulher, independentemente da relação de parentesco, o desejo de participar e de atuar. O Conselho Tutelar tem essa virtude, não é? É a participação da sociedade civil no encaminhamento de políticas públicas e até na aplicação de medidas de proteção, por exemplo, para a criança ou para adolescente privado, de qualquer modo, dos seus direitos. Em pauta, políticas de proteção à criança, ao adolescente e a criação de novos caminhos para facilitar a ação dos conselheiros no segmento. Os conselhos, eles são vinculados administrativamente às prefeituras municipais, mas eles possuem autonomia e precisam ter toda uma estrutura adequada de trabalho, sedes que consigam atender as crianças e adolescentes, carros, computadores, né? Também o funcionamento em plantões através de telefones celulares, porque eles atendem durante 24 horas. Né? Hoje, a cidade de São Paulo conta com pouco mais de 200 conselheiros tutelares, atuando para mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes. O importante é apoiar a família, encaminhar a família para os equipamentos, porque se a família estiver bem, a criança também está. O seminário foi iniciativa da deputada Beth Saão, do PT. Nós temos problemas múltiplos nessa área. E que precisam ser enfrentados, precisam ser combatidos, mas para que isso seja feito é preciso criar uma rede cada vez mais forte, mais integrada, para poder os resultados, a gente conseguir obter os resultados necessários. O trabalho dos conselheiros isoladamente é fraco. Precisa estar junto, unido com outras instâncias do poder público. A educação, por exemplo, os CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, os CREAS, que são os Centros de Referência especializados em assistência social. E, infelizmente, nas escolas também acontece muita coisa. Você tem a violência, você tem a agressão, você tem formação de gangues, você tem o bullying. Se elas se unirem aos conselhos tutelares, que já têm uma expertise nessa área, eu acho que dá para potencializar esse trabalho e os resultados para cuidar melhor das nossas crianças, eu acho que será muito mais efetivo. Deputada, primeiramente, parabéns por ter trazido esse assunto aqui para a Assembleia Legislativa, um assunto que parece que não é palpável pelas pessoas no dia a dia, sim, mas que os conselheiros tutelares, os conselhos tutelares estão andando com a gente ali o tempo inteiro, basta a gente precisar em alguma situação e nunca se sabe, né? Então, parabéns por essa sua iniciativa. Obrigada. E ali eu estava vendo a senhora falar de dar esse fortalecimento, de dar essa condição. E aí eu fico sabendo que cada conselho tutelar de cada município tem uma demanda diferente, tem direitos diferentes, salários diferentes, tem muita coisa diferente. Como é que dá para arrumar tudo isso? Essa é uma luta incansável, né? Você não para. É preciso... Primeiro, eles precisam ter consciência, se organizarem, se mobilizarem, né, saberem poder encaminhar essas demandas todas. Eu acho que esse seminário que a gente fez, ele tem um pouco essa função. Os meninos aqui todos participaram também da mesa, deram uma contribuição importante
para que esse debate ele não pode se encerrar. Ele tem que continuar, mas tem que continuar com encaminhamentos. A ideia é a gente poder criar uma política, já tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem umas outras leis, mas você precisa, talvez, eu estava pensando nisso, de ter uma política específica aqui no Estado para isso. Esse Estado é importante, é um Estado que tem orçamento, as prefeituras também, em grande parte delas, às vezes, têm condições para poder arcar com essas despesas. O Ariel mesmo acabou de falar ali na matéria, né? A falta de estrutura. Carro, celular, não, às vezes é uma coisa que a gente nem imagina, agora, né? Agora, de um pouco de tempo para cá, que eles estão tendo espaço, por exemplo, para trabalhar, porque eles ficavam amontoados numa sala, às vezes pequena, junto com o serviço social da prefeitura, junto com outras áreas, sem liberdade de atuação, sem telefone, muitas vezes, até para receber denúncias e as demandas. E acontece que, eu venho observando isso, melhorou muito a qualidade dos nossos Isso que está em São Paulo, hein, no estado de São Paulo. Eles avançaram, hoje o processo de seleção é mais rigoroso, tem uma participação popular mais intensa. Eu tenho acompanhado isso há muitos anos e tenho percebido, na minha opinião, que tem havido uma evolução. Agora, paralelamente a essa evolução na qualidade dos conselheiros, na forma como essa seleção vem ocorrendo, a gente observa uma evolução muito mais lenta por parte do poder público para acompanhar as demandas e as necessidades desses conselhos tutelares e dos seus representantes. Acho que é uma forma importantíssima que a gente tem de poder fazer um enfrentamento à violência, à exploração sobre crianças e adolescentes. Esses dias mesmo, lá na minha cidade, uma pessoa que eu conheço estava dizendo, nossa, eu deixei meu netinho em casa por 3, 4 dias que eu não tinha com quem deixar, o neto de 8 anos. No terceiro dia que o menino estava sozinho, os conselheiros foram lá. Bateu lá. Bateu lá. Né? Bateu tá lá, certo, quer né? dizer, ela tem que tomar uma solução, Tá tem que dar um jeito, né? Ou ela leva a criança para o emprego dela, ou ela faz tenta algum parente, alguém, porque a pessoa também não tem renda para poder ter alguém para cuidar da criança, né? Então, nesse sentido, eu percebo que os conselheiros tutelares, grande parte deles, evidentemente, apesar de alguns problemas que a gente vivencia ainda, mas eles já estão mais atentos, né, já cobram mais, pressionam mais e sabem, pelo menos no seminário, né, Marcelo, os meninos aqui, a impressão que a gente teve é que eles sabem aquilo que eles querem. Eles estão bem focados. E se eles estão bem focados, quem ganha com isso é a população, né? Claro. Mas a gente tem que dar estrutura para que cada um consiga fazer o seu trabalho de forma correta. Você estava falando ali, né, doutora Ariel, dessas condições de trabalho que a deputada começou a contar aqui. Você fala de carro, de telefone celular, mas a deputada estava falando que antigamente não tinha nem lugar para trabalhar. Não tinha. Quer dizer, um espaço específico para um conselheiro tutelar se organizar, para daí começar a ajudar, a assessorar as outras pessoas, né? O senhor não é um conselheiro tutelar. Mas está ali o tempo inteiro. Eu até gostaria de ser conselheiro tutelar. O problema é que hoje ser conselheiro tutelar não vai pagar minhas contas, né? Infelizmente, os conselheiros são muito mal remunerados. A né? gente nem falou nisso. Eu até gostaria, né? Seria com certeza uma experiência muito boa, né? Ainda mais a gente que já tem uma bagagem, acho que todos nós aqui poderíamos muito contribuir sendo conselheiros tutelares um dia, mas infelizmente a estrutura que é proporcionada, ela não é adequada, né? Principalmente para ter pessoas que já estão num patamar, que já tem um currículo de atuação. Então, acho que isso, nós podemos aprimorar os conselhos a partir do momento que também forem melhor remunerados, tiverem uma estrutura mais adequada de trabalho. Então, parabenizar a deputada Beth, né, que trouxe essa discussão para a Assembleia Legislativa. Não é a primeira vez que esse assunto é debatido aqui, mas nunca foi debatido de uma forma tão incisiva, né, bem claramente. Muitas vezes a gente debate o combate ao abuso e exploração, ao trabalho infantil. A gente normalmente debate quando vem algum temas, caso à tona. Isso, Aí a gente pega e debate, morre o caso, morre aquele tema, pronto, acabou. São temas relacionados à atuação do Conselho, mas a gente não debate especificamente a questão da necessidade de fortalecer os conselhos tutelares, que são muitas vezes mal vistos, até porque nós temos uma difusão de
questões erradas sobre os conselhos tutelares, principalmente nesses Falando programas. nisso, quais são as razões sensacionalistas. erradas aí? Não, às vezes as próprias escolas, o Marcelo sabe muito bem, que foi conselheiro tutelar, além de ter tido um trabalho importante a nível nacional. O Peter aqui representa a Defensoria Pública e antes de ter Defensoria no estado de São Paulo, que é uma conquista razoavelmente recente aqui nesse estado, E com pouquíssimos ainda na área os também. conselhos tutelares muitas vezes não tinham com quem contar e muitas das ações, né, muitas das representações, hoje eles encaminham não só para o Ministério Público, às vezes o Ministério Público não toma as medidas necessárias e hoje eles encaminham muito para a Defensoria Pública e eles entram com ações civis públicas para garantir vagas em creches, vagas na educação, atendimento de saúde. Agora, a gente vê muitas vezes querer culpar o Conselho Tutelar por tudo que acontece de problemático na área da infância e juventude. E o ECA é muito claro, nós somos todos corresponsáveis. Não é porque existe um órgão específico que representa a sociedade na defesa e para zelar pelos direitos da criança e do adolescente que todos nós podemos nos omitir. Em tese, cada um de nós que passa num farol e vê uma criança na rua e não denuncia, não chama as autoridades responsáveis, nós estaríamos cometendo até o crime de omissão de socorro. Então, isso é uma questão para a sociedade toda refletir. Para se pensar isso Todo que o senhor dia, falou, doutora Ariel. e quem Para tem se um- pensar o que ele acabou de Quem falar, ouve uma doeu em mim. criança gritando, chorando na sua vizinhança e nada faz, porque acha que não pode se meter na casa do vizinho, Não se mete a né? colher. Isso é mais problemático ainda na classe média e na classe alta, as questões das denúncias que chegam ao Disque 100. Não é porque nas classes mais altas não ocorram casos de violência doméstica, mas nas famílias mais pobres é mais fácil o vizinho se intrometer na vida do outro. Até a moradia facilita É que isso. Né? são diferentes, é uma geograficamente. outra moral, né? Sim, então, É diferente. essas são questões também a se debater, muitas vezes. tem isso. Mas tem muita gente que também tenta usar os conselhos nas disputas de guardas. Às vezes, o próprio judiciário fica utilizando o conselho tutelar na falta de equipes técnicas para realizar o trabalho, as visitas domiciliares, elaboração de Que relatórios. teria que ser feito por psicólogos e assistentes sociais forenses, que contratados trabalham pelo no fórum. judiciário. Outra, que é um né, outro Peter? braço, que é uma outra história aí, né? Claro. Olha onde é que a gente está entrando e que sobra também para os conselheiros tutelares dar um jeitinho ali nesse... Né? Eu falei ali na matéria, me corrija se estiver errado, doutor Ariel, 200 conselheiros para 2,5 milhões de crianças e adolescentes, eu estou falando da cidade de São Paulo. Não, da cidade de São Paulo tem quantos conselhos? Mais Quantos 52 52 conselhos. conselhos. 52 É conselhos. Conselhos. E mais de Conselhos. 200 conselhos. Cada Mais conselho de formado por 200. 5 Cinco membros. membros, A gente é. multiplica isso daí por 5. Dá uns 250. Mas mesmo assim, né, 260 e ainda pelo que eu estou 260 vendo, fazendo o trabalho de outras frentes aí também, nos momentos em que, enfim, é pouco esse número. Sim, nós temos uma resolução do CONAN, daí É. o Marcelo que me corrige, que é um conselho tutelar para cada 100 mil Cada 100 mil habitantes. habitantes. Então, a Essa é a gente tá- recomendação. Isso não é cumprido em São Paulo e nem na maioria das cidades muito do defasado. país. Em cidades pequenas até acaba sendo cumprido. Você tem uma cidade, às Dá vezes, certo. com menos de 100 mil habitantes e você tem um conselho tutelar. Mas nessas cidades, principalmente aqui da região metropolitana, essas cidades maiores do estado, todas estão defasadas. Se a gente for ver São Bernardo, Santo André, Diadema, Campinas, indo para a região da Deputada, também vai se São observar José do Rio Preto, Esses grandes, uma essas forte grandes defasagem. centros metropolitanos. Uma população de mais de 2. 400 mil habitantes, Dois. É. Aí Então, fica complicado, aí fica complicado mesmo. Marcelo, você foi um conselheiro. Fui um conselheiro. Temos um conselheiro aqui, um ex-conselheiro Um aqui, ex-conselheiro tutelar. que hoje trabalha continuou na área, né? Sempre Continuou na nessa área, aí da sempre criança na e área. adolescente, consultor aí nessa área. Fala pra gente um pouquinho, pra quem está em casa, pra quem só ouve falar mal de conselheiros ou do conselho tutelar, explica o que é o conselho tutelar e aonde pode colocar o dedo. Tá. Primeiro que eu acho que nós temos que separar, né? E o doutor Ariel trouxe com muita clareza isso, né? Hoje nós temos 2 momentos na sociedade. Primeiro, um momento de fortalecimento do Conselho Tutelar como instituição, né? E realmente um momento que precisa cuidar dos cuidadores, né? No Brasil, nós temos aproximadamente 6 mil conselhos tutelares, né? O que dá um número de 30 mil conselheiros. Desses 30 mil conselheiros, 74% são mulheres.
em todo o Brasil, né? Isso são os dados do último processo de escolha que ocorreu em 2015 e tomaram posse no dia 10 de janeiro de 2016. Né? Então, as mulheres dominaram os conselhos tutelares. Separado isso, o fortalecimento do conselho tutelar e o fortalecimento também se dá no diálogo com a sociedade, dizendo o papel do conselho tutelar. Né? Porque hoje nós vivemos aquela questão, qualquer coisa chama o conselho tutelar. Né? Tinha um personagem na televisão há algum tempo que era o Severino, que era o faz tudo. Né? O Conselho Tutelar não é um Severino, ele não faz tudo. Ele será acionado sempre que o direito for ameaçado ou violado. Aí sim tem uma intervenção do Conselho Tutelar. O doutor Ariel trouxe com muita propriedade a questão de todos os outros entes do sistema de garantias de direitos quererem usar o Conselho Tutelar. É como a história da mão do gato, né? Você vai lá e põe a patinha do gato para não queimar a sua mão. O Conselho não faz tudo, não deve fazer tudo. Um exemplo claro, né, que o doutor Ariel trouxe é essa questão. Relatórios, visitas, técnicas, não é esse o papel. O papel do Conselho Tutelar é identificar o direito violado, o que foi tirado dessa criança, desse adolescente, ou o que foi negado. O direito à creche, o direito à escola, o direito ao transporte. Aos cuidados. Essa escola, aos cuidados, né? Todos os direitos que estão estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e preconizados também na nossa Carta Magna, na Constituição Federal, é que o Conselho Tutelar zela por esses direitos. Então, ele faz eu costumo dizer, deputado, o Conselho Tutelar faz uma ponte entre o poder público, o poder judiciário e a sua comunidade. Até por isso que eles são escolhidos no seio da sua sociedade, no seio da sua comunidade. Por quê? Porque ele conhece, né? A ideia do Conselho é que ele seja... Por isso que ele não pertence à justiça, por isso que ele é um órgão autônomo nas suas decisões, né, mas atrelado ao município. Quem lhe dá a estrutura é o município. E muitas vezes é esse município que mais é representado na justiça, né, pelos conselhos tutelares, pelo colegiado do Conselho Tutelar, porque não tem os serviços no município. O conselho identifica que não tem. O próprio município é o réu. O próprio município é o réu, é o que lhe paga e o que tem que lhe dar estrutura. Então nós temos aí... Por isso que é importante também aquilo que foi um dos pontos mais discutidos no seminário, que é a independência e a autonomia dos conselheiros, sempre. Eu já vou entrar nesse assunto, porque esse assunto aqui vai dar o que falar, porque, assim, para vocês que estão em casa, para vocês terem uma ideia, cada conselho tutelar de cada cidade, no estado de São Paulo, não precisamos sair daqui, do estado de São Paulo, que são 645 municípios, eu fiquei sabendo, por exemplo, tem conselheiro tutelar que em certa cidade daqui ganha R$7 mil. E em outros municípios, um salário mínimo e meio. Para fazer exatamente a mesma coisa, para ter exatamente as mesmas dificuldades, ou não, às vezes não tem as mesmas dificuldades, às vezes até é mais branda, mas a gente já vai entrar nessa discussão aqui. Deixa eu só falar aqui com o Dr. Peter. Prazer aqui, bem-vindo aqui no nosso programa. E a sua parte é falar de direitos humanos, mas atrelado à Defensoria Pública, que também é pequenininha. E olha só, no maior estado da federação, né? No estado mais rico da federação. Fala um pouquinho da gente, da atuação desse seu trabalho, doutor Peter. Obrigado, Silvia, pela oportunidade de participar, pelo convite. Na verdade, a Defensoria Pública, aqui no Brasil, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi a penúltima a ser criada desde a Constituição Federal, né, que determinou que, então, houvesse a Defensoria Pública. É um serviço público de assistência jurídica gratuita para aquelas pessoas que não têm condições, né? E aqui em São Paulo, então, só em 2006 que inicia uma mobilização por parte da sociedade civil, quando teve uma grande participação, né, no processo de criação também da Defensoria Pública, e que ela é instalada, né? Inclusive, existe uma previsão, e aí bem recente, uma emenda constitucional que prevê a necessidade de expansão da Defensoria Pública para todos os municípios do Brasil. Só para ter uma ideia, no estado de São Paulo, não sei se o senhor tem esse número, quantos defensores públicos a gente tem? Muito pouco, né? Nós temos hoje aproximadamente 720 defensores por estado de São Paulo. Para uma população de 45 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Quer dizer, nem todos os 45 milhões vão precisar da defensoria, mas boa parte pode ser que sim, e é um acesso que pode ter, mas a gente está com 700 defensores só. Pouco mais de 700, exato. Nessas a gente está falando de crianças e adolescentes. Exatamente. Então, na verdade, é uma população, a Defensoria Pública na área da infância e juventude,
ela tem até uma atuação diferenciada, porque a princípio a Defensoria Pública ela presta assistência jurídica gratuita à população que não tem condições de pagar. Então é feita uma avaliação econômica para aquelas pessoas. Mas as crianças e adolescentes que são atendidas pela Defensoria Pública, muitas vezes passam porque elas estão numa situação de vulnerabilidade em razão do seu próprio contexto. Né? Tanto é que a área da infância é a área que puxa a expansão da Defensoria Pública. Então, nas novas cidades, nas novas unidades em que a Defensoria entra, ela entra prioritariamente para atuação na área da infância e juventude. Tanto na parte infracional, então para a defesa dos adolescentes que de alguma forma respondem a atos infracionais, como na parte não infracional. Então, toda essa parte de articulação das políticas públicas, de garantir direitos sociais e, principalmente, a interlocução com os conselhos tutelares, né, que tem esse papel muito importante, na verdade, fundamental, desde o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que rompe com uma tradição de centralidade do sistema de justiça. Então, historicamente, todas as questões afetas à infância e juventude, principalmente das classes mais desfavorecidas, elas eram de competência da justiça da infância, do juiz da infância, que era uma pessoa distante daquela realidade, que conhecia muito pouco daquela vida daquelas famílias. E o ECA, junto com a Convenção do Direito das Crianças e com a Constituição Federal, ela pretende descentralizar essas demandas da infância. Então, tirar do poder judiciário, trazer mais para perto daquela população, daquele território, e isso é feito na figura dos conselhos tutelares, que são o centro hoje do sistema de garantias. Então, na verdade, os conselhos são grandes mediadores, né, de demandas afetas à infância e juventude. Mas, como a gente vem dizendo, também o conselho não é um faz-tudo. Né? Não pode nem ser. pode, Não né? Nem pode pode ser, ser né? um faz-tudo. E é muito difícil, ao mesmo tempo, para o Conselho receber essas demandas, então ser um catalisador de demandas e não ter para onde encaminhar essas demandas. Né? Então, grande parte das demandas que chegam na Defensoria Pública por parte dos conselhos tutelares são também para isso, são de estruturação. Então, inúmeras ações civis públicas foram propostas para a Defensoria Pública para garantir uma sala para os conselhos tutelares. Né? Os conselhos que tinham uma sala cedida em algum lugar Falei pra você específico. que não tinha sala? Não tem, Então, muitas ações foram propostas nesse sentido, para minimamente garantir um espaço para que esse conselho possa iniciar uma atuação. Quer dizer, precisa fazer uma ação judicial para isso acontecer. Eu pensei que a gente ia discutir um negócio lá na frente. Isso daí, para mim, era algo óbvio, que tem espaço para se trabalhar, condições para se trabalhar. Não, a gente está voltando no básico, no básico. Daqui a pouco a gente vai começar a falar do salário também, que daí... Deputada, se os conselhos tutelares são vinculados ao município, o que um poder estadual pode fazer para mudar essa situação, para melhorar, favorecer, fortalecer? Pode fazer muito, né? Só o fato de você ter a condição de mobilizar esse pessoal já é um grande avanço. Pressionar nesse seminário mesmo que nós fizemos, nossa, o que nós mandamos, o que nós convidamos, o que nós falamos com prefeitos. 5 horas. Até presidentes da Câmara a gente falou, porque cidades que não tinham veículo para trazê-los, nós fizemos solicitações para as câmaras municipais para que eles pudessem vir. Verdade, seu testemunho, eles vinham chegando, né? Aos poucos, no início eles vieram chegando. Eu me sensibilizei muito, até falei com o Ariel já, para que a gente possa descentralizar esse debate, para não ficar só aqui em São Paulo, né? Porque vieram muitos e-mails, os meus e-mails, do meu gabinete, assim, tipo assim, olha, deputada, a senhora não pode fazer aqui na nossa região, porque nós não temos condição de ir, porque não tem um veículo para nos transportar, porque não tem jeito. Então, quer dizer, eles querem participar, eles querem se atualizar, querem melhorar a própria capacitação deles, né, que é muito importante que isso ocorra. Tem conselho que não tem uma cópia do ECA, do Estatuto. Tem conselheiro que veio aqui no dia do seminário e disse que lá eles não tinham. Eu até me arrependi de não ter tentado fazer, eu falhei nesse aspecto. Teve uma outra vez que nós fizemos o Ariel participou, nós distribuímos até uma cópia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Nós conseguimos uns livros, eu não me lembro se foi na Secretaria de Justiça,
Mas nós conseguimos e distribuímos. Condeca, né? Condeca, não me lembro onde foi. Né? E essa vez, infelizmente, a gente Então, não a gente se está falando de lembrou. conselheiro que nem tem acesso, Nem tem acesso. ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Não tem um manualzinho ali. Se não ele é tem uma confrontado, cópia ele pode ali, até ficar sem palavras ali na hora ali e falar, eu acho que eu é. não posso fazer mesmo nada. Não posso. Exatamente. Mesmo. Então, por isso mesmo que essa questão, acho que o Ariel levantou uma coisa importante, Marcelo também tocou nisso, de que, primeiro, o conselheiro não pode estar disponível para fazer outras coisas todas. As prefeituras precisam ter, sobretudo nas secretarias fins, que é a educação, assistência social, saúde, cultura, que também tem tudo a ver com essas questões, embora as pessoas às vezes não dão a importância necessária. Tem que ter equipes de profissionais especializados para poder fazer os levantamentos, para poder fazer cadastramento, e aí jogar isso para o trabalho que que os conselheiros tutelares fazem, que é a garantia de direitos. Agora, outras coisas não. E nas cidades, infelizmente, cada vez é maior, me parece, a solicitação para que os conselheiros cumpram uma tarefa que não é a que eles foram eleitos para isso. Complicado. Dentro disso que a deputada coloca, um problema aqui do estado de São Paulo, é o único estado do país que não tem delegacias especializadas de proteção da criança e do adolescente, que seriam delegacias para investigar os casos que muitas vezes os conselhos recebem, e os conselhos não têm o papel de investigação. O conselheiro não pode nem ficar correndo risco de vida, e ele não é a atribuição dele investigar, fazer o trabalho de inteligência policial. Ele não anda armado, né? É um absurdo alguns conselheiros mal intencionados quererem porte de arma para conselheiro tutelar, né? Um educador, alguém que trabalha na área social querer porte de arma é porque está no lugar errado, né? Eu vou pedir... Então, agora, é claro que é fundamental nós discutirmos isso também em São Paulo, as delegacias especializadas de proteção da criança e do adolescente. A deputada, né, estou chamando de delegada, que eu falei de delegacia, mas na época da CPI, da exploração sexual aqui, que ela foi relatora. Presidente, né, relatora, ela tratou disso no relatório final, na necessidade dessas delegacias especializadas para investigar crimes contra crianças e adolescentes, que às vezes tem envolvimento do crime organizado, precisa de uma dedicação, de um trabalho também humanizado. Hoje uma criança vai na delegacia, ela é ouvida no meio do corredor, de qualquer jeito, numa forma extremamente constrangedora, vexatória. Então é necessário ter esse aprimoramento. Mas hoje sequer as delegacias de defesa da mulher abrem 24 horas. Funcionam adequadamente. Então, mas nós precisamos aprimorar e ter essas delegacias. Vamos continuar essa discussão então. Ó. Por enquanto, a deputada está falando de itinerância aí. De sair. Aliás, a senhora é bem pioneira nisso, né? Gosta de sair do lugar, né? Claro. Sei como é que é assim, Maomé não vai até a montanha, a montanha está saindo. Essa é uma das coisas só que a deputada está fazendo, essa itinerância aí pelo interior, aí pelas regiões metropolitanas. Mas enquanto a deputada não está fazendo isso, a gente aqui da TV Assembleia SP leva essa discussão através aí dos 645 municípios, através do nosso canal aí. Liga, assiste e participa dessa discussão. Pelo menos a gente começa a entender um pouco melhor esse universo que anda do nosso lado, mas que a gente às vezes nem olha, só olha a hora que precisa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para uma pausa, para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais discussão aí sobre Conselho Tutelar. Até já. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que hoje fala sobre o fortalecimento e a valorização dos conselhos tutelares aqui do estado de São Paulo. No bloco anterior, a gente começou a falar, né, doutor Ariel, sobre a necessidade de alguns requisitos, aí, de alguns quesitos, para que o conselho tutelar, todo esse trabalho funcione. O senhor falou de delegacias especiais. O senhor começou a falar aí e daí a gente também já entra no outro tom aí. Nem a delegacia da mulher abre final de semana. Nem a delegacia da mulher funciona 24 horas. Está faltando gente, está
faltando delegacia? O que está faltando? O conselheiro tutelar, ele não faz milagre, né? Ele é o mobilizador do que nós chamamos de sistema de garantia de direitos, que o Marcelo falou. Ele vai acionar Ele tá no meio, o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário, o Poder Executivo. Então, se tem caso de exploração do trabalho infantil, ele precisa do programa de erradicação do trabalho infantil. Se tem caso de abuso, violência sexual em casa, se precisar afastar a criança do convívio familiar, ele precisa de um serviço de acolhimento adequado e além de outros programas de convivência familiar e comunitária. Então, ele precisa de encaminhar jovens para tratamento na questão de drogadição, sejam clínicas públicas, Como que tá até isso hoje? de internação se for necessário, ou centros de apoio psicossociais infanto-juvenis específicos para crianças e adolescentes. É um outro problema grave que nós envolve não temos. o próprio tema da temos. Cracolândia, né, de ter um atendimento adequado, especializado para esse público de crianças e adolescentes. Os últimos levantamentos aqui em São Paulo tratam em torno de pelo menos 30 crianças e adolescentes que estão naquela região da Cracolândia, né? Outros levantamentos do Tribunal de Justiça trataram de 200 casos, né, que estariam naquele entorno. Nós temos toda semana 2 mães, segundo a Vara Central da Infância e Juventude, que têm filhos, né, e abandonam esses filhos. São mães que estavam na Cracolândia. Isso segundo a Vara Central, que é a vara que atende aquela região. Então, nós temos aí várias situações. O programa de proteção aos adolescentes ameaçados de morte, que aqui em São Paulo está suspenso, não está atendendo nenhum caso novo desde janeiro. É um programa que já atendeu 70 pessoas, 70 adolescentes e mais os familiares, e que agora está atendendo só 20 Não, adolescentes. só me permite Eu, inclusive, o que o secretário falou isso aqui no nosso secretário de Justiça e Cidadania, ele falou que não tinha recurso para poder manter o programa. Quer dizer, é um desastre isso, né? Os recursos precisam ser... O problema não acabou. Precisam ser priorizados. O problema continua. Né? Como é que você coloca em risco a vida das pessoas? Não pode, né? Que deveriam estar sob a tutela do Estado. Olha, estou até respirando aqui porque é muita coisa que o senhor falou agora, doutor Ariel. É muita que a gente não para e pensa. A gente só pensa naquela senhora que precisa ir trabalhar e que deixou o filho em casa, o neto em casa, de 8 anos. A gente pensa nesse caso. Mas o senhor abriu um leque aí que faz parte da nossa sociedade, faz parte dos nossos problemas do dia a dia e que o Conselho Tutelar tem que estar ali para ajudar em alguma coisa. Deixar do jeito que está, vocês não podem, né? Não, na verdade, mais do que ajudar, né? Ele vai devolver. As ações do Conselho Tutelar é para que a rede devolva o que foi tirado desta criança. No caso da violência, tirar ela da situação da violência, como o doutor Ariel trouxe, como o abuso, a exploração sexual, o trabalho infantil. E nós tivemos agora, recentemente, o 18 de maio, né? O 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolescente. No 18 de maio, você tem mobilização no país todo. E nós temos, logo em seguida, o 12 de junho, né, que também é um problema muito sério, que é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. E o trabalho infantil, ele nunca vem sozinho, né? O trabalho infantil, ele vem com várias violações e ele gera outras graves violações. Eu usei esses 2 casos porque eles são antagônicos, né? Você mobiliza-se muito para o 18 de maio, como se a violação do abuso ou exploração sexual, né, chocasse mais. E não é. Nós precisamos dialogar com toda a sociedade que todas as violações, todos os direitos, todas as violências, precisa da intervenção imediata do Conselho Tutelar para que essa criança tenha os seus direitos devolvidos ou quando são negados. Né? O caso, uma vaga na creche. Né? Foi negado o direito à vaga creche? Até isso, a gente não para pensar, mas uma vaga na creche. O meu filho está lá matriculado, a gente estava conversando isso nos bastidores, né? Meu filho está lá matriculado, eu sou uma trabalhadora, estou contando com essa vaga na creche, e aí fala que não veio. Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele vai. E aí, nessas atribuições do Conselho Tutelar, tem uma que é muito importante, que está estabelecida no artigo 136, inciso 9 do ECA, que é assessorar o poder público na elaboração da peça orçamentária. Por quê? Porque o Conselho Tutelar tem o diagnóstico do dia a dia das violações. Claro. O Conselho Tutelar tem o raio-x do seu município, do que funciona, do que não está funcionando. O problema é esse entendimento do poder público também receber essa contribuição do Conselho Tutelar, ou o Conselho Tutelar está preparado
para essa contribuição. Por isso que a formação continuada é um dos pilares do fortalecimento do Conselho Tutelar. Não basta ter só uma formação, passou o processo, foi eleito, contrata alguém, ou o próprio município organiza uma formação, demos uma formação. Não é mais problema meu, é. Não, Próximo. essa formação tem que ser permanente durante os 4 anos que ele exerce o seu mandato. Por isso que eu costumo dizer que o fortalecimento do Conselho Tutelar, ele tem que ter 3 pilares. Né? O primeiro é a formação continuada. O segundo é a estrutura. E a terceira é cuidar do cuidador também da sua remuneração, da sua motivação. Porque o Estatuto traz, as leis municipais, o Conselho Tutelar tem que ser exclusivo. A atuação no Conselho Tutelar é exclusivo, não permite que ele tenha outra função. E não permite mesmo. Né? Nem pode, porque imagina, você está... É desumano. Não, mas você está em qualquer outra função atendendo... Não no conselho, mas em outra função, as pessoas que você atende no Conselho Tutelar. Então, como que dá essa relação? Não faz sentido. Não faz sentido. Aqui você fala assim, ali você fala não. É exclusivo. Exclusivo. Então, Exclusivo. Tem que ser, isso não se discute. Por causa da responsabilidade sem do cara. dúvida. Agora, por ser exclusivo, nós vamos ter que, em algum momento, discutir essa remuneração. Hoje, nós temos lá vários PLs na Câmara dos Deputados, iniciado na Câmara dos Deputados. Lá em Brasília. Lá em Brasília, sobre o piso salarial, né? Qual é o piso salarial hoje? Hoje, na verdade, um dos projetos, porque todos foram apensados, porque são vários, né? Eu fiz uma pesquisa recentemente, deputada, tinham 17 projetos falando do mesmo tema. Hoje você tem aproximadamente mais de 100 PLs, projetos de lei iniciados na Câmara dos Deputados, falando sobre Conselho Tutelar, de tudo. Inclusive algumas aberrações, como o doutor Ariel trouxe, de porte de arma para conselheiro tutelar. Eu ia perguntar se 17 projetos de lei é bom ou ruim? Não, tem de tudo. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não deve se aproveitar para nada. Qual é o nosso próximo passo? É trazer essa discussão, né, por exemplo, junto aqui com a deputada Beth, também para o Estado de São Paulo. Tem que ter momentos de escuta dos conselheiros, do Poder Judiciário, né, das Assembleias Legislativas. E aí, doutor Ariel, só não é... A São Paulo está atrás ainda de muita coisa quando fala de criança e adolescente. Por exemplo, Rondônia, Roraima, tem delegacia especializada na defesa da criança e adolescente. Né? É mesmo. Que são estados menores, muito menores, né? com orçamento... Com menos dinheiro. Menos dinheiro. E também nas Assembleias Legislativas, nós já temos as comissões permanentes de direitos da criança e adolescente. A gente não tem aqui, né? Nós tem uma luta aqui para ter, né? Aí eles falam que aqui sempre a justificativa é que são temas que estariam associados já em outras comissões. Na Comissão de Direitos Humanos. Né? Na Comissão de Direitos Humanos. Que é o caso, a gente já tentou aqui... Mas daí com uma reunião por semana... A gente já tentou aqui Comissão da Mulher, né? Porque também até pela vitimização que as mulheres hoje estão sujeitas, com números absurdos de violência, e da criança e do adolescente. Mas até agora não fomos bem-sucedidos nessas nossas lutas aqui. Bom, mas outros estados já chegam a ter. Tem comissão específica. É só a gente copiar, a gente sempre copia o que é bom, né? Copiar o que é bom não tem problema, né? Tem comissão específicas, né, da criança e adolescente permanentes, não são nem provisórias, comissões permanentes, em várias assembleias, como Goiás, Mato Grosso, Amazonas, enfim, várias assembleias já tem, e tem um colegiado de deputados, né, que discute criança e adolescente a partir das comissões nas assembleias legislativas. Então, assim, nós precisamos avançar e aí falar, mas o que vai mudar uma comissão na Assembleia? Muda muito. Claro que muda. Muda muito, porque aí você tem que olhar, vamos olhar lá no início. A prioridade absoluta tem que estar em todos os lugares. No orçamento, na discussão nas casas legislativas. E olha a importância, se a Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma comissão permanente, isso automaticamente cria uma onda do bem. As câmaras municipais, também nos municípios, criariam, né, comissões permanentes na Câmara Municipal para que os vereadores possam discutir, monitorar, fiscalizar as políticas públicas de criança e adolescente. E mais do que isso, propor novas políticas, ter uma escuta especializada, né, em cada município. Isso é muito importante e aí isso, não tendo, só contribui para os números de violências. Olha, foi divulgado agora, no 18 de maio, que nós temos aproximadamente 500 mil crianças são abusadas ou exploradas sexualmente no nosso país.
Isso dá 320 crianças por dia. Então, assim, olhar para os números da violência já é, por si só, a responsabilidade de todos. Estamos de conversando assumir... aqui, tem criança sendo abusada, é isso Tem que criança você sendo tá falando. abusada. E Enquanto aí- a gente está batendo esse papo, tem crianças Tem, no país Silvia. sendo E abusadas. aí tem um 320 outro por dia. dado que é mais grave, Meu Deus. deputada, que eu estou muito inquieto com isso. E eu trabalhei 6 anos no governo federal, na coordenação de fortalecimento do Conselho Tutelar, e eu acho que também precisa se fazer mais no geral, que é discutir a criança e adolescente desaparecida. Os números trazem que somem 40 mil crianças por ano no Brasil. Gente, é muita coisa. Não está isso nos registros de boletim de ocorrência, não está isso na rede de proteção, esses números não estão no sistema de justiça, não estão nos conselhos tutelares, está passando sobre as nossas vistas e nós todos estamos olhando isso acontecer. Isso é tão grave que no Brasil nós temos 4 mil municípios abaixo de 40 mil habitantes. Isso quer dizer que nós estamos ceifando, né? Nós estamos ceifando um município inteiro de criança e adolescente por ano e nós não discutimos. E aí é mais grave, porque aí vem a segurança pública. Porque a lei, tem uma lei que chama Lei da Busca Imediata, que diz que imediatamente quando a família nota-se o desaparecimento dessa criança, o start dessa busca se dá pelo boletim de ocorrência, que deveria ser registrado e enviado a cópia desse boletim, os dados dessa criança, para as rodoviárias, portos, rodovias, para toda a rede para dizer, assume uma criança. Qual é a realidade? A família vai até a delegacia e ouve. Espera 24 horas, espera 48 horas, espera 72 horas. Ou fala, não, ele foi ali na casa de um amiguinho, tá com o namoradinho. E não começa a busca. E as crianças estão sumindo. E aí todos falam, vai tudo para o Conselho Tutelar. Não, nós precisamos fortalecer o Conselho Tutelar, fortalecendo todas as outras instituições e que cada um tenha claro o seu papel dentro dessa grande rede. E como o doutor Ariel trouxe, é responsabilidade de todos nós. Uns precisam apoiar os outros, cada um nas suas responsabilidades e atribuições. Mas não podemos aceitar esses números. Falando em números só, que eu comecei o programa falando isso, até a deputada ia começar essa fala, e eu falei, segura um pouquinho, deputada, fala de salário só. O que pode fazer para melhorar isso? A gente está passando por uma crise. Isso é fato. Financeira também, desemprego. Como que dá para mudar isso? Como que dá para o orçamento melhorar ali? Falar, olha, prefeitura, tem que pagar mais aqui para... Mas é questão de prioridade, né? Os recursos têm. Você tem um orçamento, as prefeituras continuam fazendo sua arrecadação. Caiu a arrecadação? Caiu. Caíram as receitas das prefeituras? Caíram. Caiu um pouco do Estado? Caiu. Caiu um pouco da União? Caiu, mas espera um pouco. Você tem que ter escolhas, governar e fazer escolhas. Não é? Eu fui secretária de governo já da prefeitura da minha cidade. Você tem que fazer escolhas, você tem o dinheiro para fazer uma coisa só. Então você tem que optar, você vai recapear a rua ou você vai mandar recurso para investimento na área da criança e do adolescente? Por exemplo, você vai recapear a rua ou você vai investir na educação? É uma questão de prioridade. Eu prefiro fazer os investimentos na área da criança e do adolescente, na área da educação, etc. Agora, quando você pega recursos da educação, né, que tem que obrigatoriamente ser investidos nessas áreas, porque a educação também é importante nessas questões. Nós estamos falando aqui de conselhos tutelares, mas os trabalhos dos conselheiros seriam muito mais aliviados se nós tivéssemos um processo educacional bem montado, com investimentos, com escolas atraentes, com uma educação de qualidade, com processos pedagógicos bastante bem definidos, modernos, com uso de tecnologia, com escolas bem montadas, certamente teríamos uma outra realidade. O problema é que isso não existe. Então, cabe aos governantes, sejam eles de quais esferas forem, poder destinar os recursos para áreas que a gente, e hoje mais do que nunca nós estamos precisando, é exatamente em momentos de crise que você tem que destinar os recursos para as áreas sociais. E que aparecem as soluções onde também, onde se mais precisa disso. Doutor Peter, a gente conversa tudo isso daqui para que não tenha que chegar no senhor, para que não tenha que chegar na Defensoria Pública. Entre um caso que chega na Defensoria Pública e a resolução dele, que eu acredito que na maioria das vezes é um acompanhamento do caso, né? Em quanto tempo a Defensoria consegue agir?
É muito difícil dizer. A Defensoria Pública, ela tem, na nossa lei orgânica, a missão de tentar sempre buscar as soluções extrajudiciais. Então, de alguma forma, administrativamente, articulando com a rede de proteção ou com os equipamentos existentes, a busca daquela solução individual, de uma família que busca, ou mesmo de uma situação coletiva que nós conseguimos identificar em determinado território. Mas muitas vezes, por faltas de políticas públicas ou pela existência de políticas públicas mais deficientes, nós precisamos acessar o sistema de justiça. E a partir do momento que se acessa o sistema de justiça, nós caímos naquela vala, né, da morosidade do processo. Apesar de fato, a prioridade absoluta do atendimento, da satisfação dos direitos da criança e do adolescente ser extensível também para as ações judiciais, não só para as políticas públicas, para investimentos de recursos, mas também na tramitação dos processos, mesmo assim a gente não consegue cumprir exatamente os prazos hoje previstos em lei. Então, por exemplo, são quais esses prazos, só para a gente ter uma ideia? Depende muito da ação, não existe uma regra geral, mas, por exemplo, um exemplo bem simples, existe uma previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente que os recursos interpostos contra sentenças em ações judiciais, enfim, eles têm um prazo específico lá para ser julgado. Então, X dias, vamos colocar assim. E hoje, o tribunal, quando a Defensoria Pública recorre de uma decisão, ou qualquer pessoa recorre de uma decisão, né, uma sentença que foi desfavorável para a criança, vamos supor, em primeiro grau, então por um juiz, se a pessoa recorre, hoje o tribunal tem uma câmara específica do tribunal que julga essas demandas de crianças e adolescentes, é uma câmara especial, e mesmo assim essa câmara especial ela demora 8x para julgar aquele recurso, 8x, considerando x o tempo que deveria pelo Estatuto da Criança. Né? Então, os prazos, o próprio Poder Judiciário, pela falta de recursos materiais e humanos, não consegue dar conta daquela demanda. O Poder Judiciário do Brasil é um dos poderes judiciários mais hipertrofiados. Né? A quantidade de ações que são propostas diariamente são muito grandes. Então, é muito difícil contar com uma satisfação. E mesmo assim, quando se tem uma demanda, por exemplo, que chega à Defensoria Pública, não se consegue resolver extrajudicialmente e nós precisamos entrar com uma ação judicial, muitas vezes o Poder Judiciário sinaliza, confere uma decisão liminar ou uma decisão definitiva para garantir aquela criança e essa decisão não é cumprida. Porque a decisão ela não é autossuficiente, ela depende também daquela política pública. O juiz ele simplesmente vai dizer, olha, vocês da rede atendam aquela criança, inclusive sob pena de multa e etc, etc, etc. Mas aquela rede precisa ter condições de absorver aquela demanda. Eu falo, a realidade é outra. Às vezes a ação foi para conseguir a vaga na creche para criança de 3 anos, ela já completou 9, 10 anos a que creche que nada, já estou lá no... É complicado. Deputada, a gente só tem 3 minutinhos finais. Aí eu vou pedir para a senhora dizer para a gente, esse trabalho continua aqui dentro da casa? Esse seminário foi mais um só que aconteceu. Cada vez mais intensamente. E eles aqui são parceiros importantes nossos. Nós até já tínhamos falado, falei com o Ariel, com o doutor Ariel, para a gente fazer lá no interior, né? Ver se fazemos uma rodada, escolher 4, 5 regiões, porque também a gente não tem pernas para tudo, né? E tentar ver se a gente faz ou formação, ou um seminário. A gente ainda não discutiu o modelo para o segundo semestre. Usar mecanismos online também, né? Que vocês possam acessar através das redes, as pessoas assistam nas prefeituras. E o seminário também a gente produziu um boletim com as principais discussões, algumas conclusões e já enviamos para todo o pessoal que participou e mesmo aqueles que não puderam vir, nós também já enviamos para os conselhos tutelares do estado todo. Só uma dúvida, desse seminário que teve aqui na casa, o que acontece? O que a deputada faz depois que acontece um seminário como esse, cheio de além discussões desses e ideias, encaminhamentos, né, que nós propusemos, a gente vai também ver o que a gente pode fazer do ponto de vista de alguns projetos de lei. Por exemplo, e de visitações. Por exemplo, é isso que o Ariel falou. O Ariel falou da questão da falta de recursos para o programa de proteção ao adolescente que está ameaçado de morte. Tem um programa na secretaria, as delegacias de defesa da criança e do adolescente, da mesma forma como nós temos a DDM. Tudo bem, as DDMs têm 1000 problemas, nós sabemos disso, falta pessoal, falta equipamento, mas tem. Pronto. Né? Nós precisamos aprimorar, precisamos estender, eu tenho um projeto de lei para estender o atendimento, mas está lá, né? E nós não temos da criança e do adolescente, é ruim isso, precisa fazer, eu acho que dá para fazer bastante coisa,
não só em termos de projeto de lei, mas em termos também de ocupar os espaços que nós temos como legisladores que somos, como deputados, para poder fazer com que essas questões possam sensibilizar aqueles que também têm a caneta para adotarem novas políticas no que diz respeito à proteção da infância e da juventude. E nós aqui da TV, Portas Abertas, deputada, e todos os nossos convidados aqui, para a gente discutir este e outros temas que a gente precisa falar. Afinal de contas, nós só somos o que a sociedade está vivendo e precisa saber, e repassando o que os nossos parlamentares fazem aqui dentro também, né? Exato. Mostrando o trabalho de cada um deles aqui, o que são feitos. E essa moça aqui faz bastante, né? Mas graças a eles também que me ajudam. São parceiros importantes nossos, né? Gente, agradeço mais uma vez aqui a presença de vocês. Desculpa o espaço curto que a gente teve para cada um poder falar a sua parte aqui, mas a parte boa é que esse espaço está sempre aberto também, tá bom? Então todos estejam convidados aqui mais uma vez para participar aqui conosco sobre essa e outras discussões. O programa Assembleia Debate fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau!